rapaziada, bem-vindo ao canal Minha Maior Paixão é Rubro-Negra. Meu nome é Leonardo, dando continuidade aí aos vídeos do canal, trazendo conteúdo para vocês. O Flamengo acabou de jogar contra o Audax, 1 a 0, gol de Matheus França, uma promessa, uma pérola da nossa base, já com grandes nomes sendo especulado em clubes do futebol europeu. Vou fazer aí para trazer para vocês o vídeo da análise dessa estreia do Flamengo contra o Audax, gol de Matheus França pelo linha de passe positivo. A estreia no Campeonato Carioca, quinta rodada antecipada por conta da tabela do Flamengo até chegar em Supercopa e Mundial de Clubes. Hoje com o Vitor Pereira na arquibancada. Eu dou boa noite aos senhores perguntando: ele gostou do que viu? Dá para aproveitar alguma coisa ou o elenco do Flamengo já está muito bem composto por quem está no time principal? Jean Rod, começa com você. Tudo bom, Dani? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Dani, se você me permite o mau humor, eu vou começar não exatamente respondendo a sua pergunta. Mas... porque assim, eu só queria lembrar que hoje foi o primeiro jogo de 2023 do campeão da Copa Libertadores. Foi o primeiro jogo do campeão da Copa do Brasil. Foi o primeiro jogo da torcida, da maior torcida do país. E a gente teve um jogo como esse. Um jogo cuja escalação do Flamengo era pouco relevante, um jogo contra um adversário pouco relevante, um jogo por um campeonato pouco relevante. E tudo bem, nós estamos fazendo linha de passe teoricamente por causa desse jogo. Por sorte, o nosso editor é maravilhoso e temos vários temas interessantes, inclusive para abordar a respeito do Flamengo, a respeito de outros times, a respeito do prêmio de melhor do mundo, porque, sinceramente, o futebol brasileiro ele se autodeprecia quando ele faz um torcedor da maior torcida do país, que está com abstinência de 2 meses sem ver o seu time jogar, e aí vai ver, primeiro jogo de 2023, 2 meses depois, o time C, D, não sei se é o terceiro ou quarto time do Flamengo, tá mais ou menos entre isso aí. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que ele tira pouco que ele pode usar para a temporada, porque esse time está muito, muito distante de poder ser utilizado num dos jogos principais que o Flamengo vai fazer nessa temporada. E, curiosamente, talvez o gol tenha saído feito pelo jogador que é aquele mais próximo de poder ser utilizado constantemente. Boa noite, Dani. Boa noite, Jean, Léo Bertozzi, André. Muito bom tê-lo ao meu lado, observando tudo com bastante atenção e já raciocinando. Eu espero muito para saber suas observações. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Você não esperou a condutora do programa lhe dar a palavra? É uma ordem do... para o boa noite. É uma ordem do nosso editor-chefe maravilhoso, Dimas Copedê. Vamos prosseguir, então. Boa noite, Boa noite, Bi. A gente entende o que é o futebol brasileiro quando você começa a falar da temporada com um desabafo. Sim. Eu acho que isso é emblemático. E quando é um desabafo, não porque eu gosto do Jean, mas porque não tem o que mexer no desabafo dele. Eu só não entendi porque ele terminou respondendo a sua pergunta. E eu vou... Eu vou ter... Poxa, talvez porque ele tem educação. Não, no desabafo já estava a resposta. É, muita educação. E aí você pensa, por que esse jogo aconteceu agora, se não dá para jogar com os tipos de jogadores principais? O que desse jogo vai ser importante para o Flamengo na temporada? Vamos supor que o Matheus França decole e faça uma senhora temporada, venha ser titular. Esse jogo era essencial para isso? Muda alguma coisa? Aí você vai entender lá na frente, quando a CBF atropelar datas FIFA, porque vão faltar datas, que esse jogo aconteceu. Lembra disso agora, porque a gente sente falta de datas para as seleções jogarem, os clubes são prejudicados, o calendário estourado, porque tem esses jogos. E qual a relevância desse jogo? Então, tudo bem, ele acontece, é o futebol brasileiro, né? A CBF dá peso 3 nos votos das federações, a CBF impôs que vaga em Copa do Brasil agora é via estadual, ou seja, ela vai sustentando os estaduais por meios que não são o quão atraentes essas competições parecem aos torcedores. Eu vi 2 flamenguistas, que são muito flamenguistas na redação, bocejando durante o jogo, vendo o jogo acontecer, mas bocejando durante o jogo, coisa que eu não vou ver no Brasileiro, eu não vou ver na Copa do Brasil, eu não vou ver na Libertadores, eu não vou ver no Mundial, eu não vou ver na Supercopa, mas o jogo aconteceu e nós estamos aqui para falar sobre a temporada. Então a gente vai falar muito sobre o que a gente imagina que vai ser o Flamengo ao longo do ano, porque isso é muito mais importante do que
o resultado desse jogo. Com toda certeza. Eu acho que só para a gente começar a entender não só a data da partida, mas também a posição do Flamengo, é importante a gente perguntar, André, para te dar uma boa noite, o que poderia o Flamengo ter feito? Porque eu acho que é uma questão muito maior. Eu entendo a colocação de vocês dois, mas acho que ela tem muito mais a ver com o calendário brasileiro e com a manutenção dos estaduais, ainda que o Carioca já tenha sido reduzido, hoje com 11 rodadas, direto para semifinal e final, para tentar justamente enxugar esse calendário. Mas assim, o Flamengo, diante da possibilidade que ele tem de realidade do futebol brasileiro, hoje ele faz o que tinha que ser feito. Faz, Dani. Boa noite a todos, boa noite, meus caros. Porque faz o que tem feito nos últimos campeonatos estaduais. O Flamengo tem feito exatamente assim. Trata jogos, a enorme maioria do campeonato estadual, como pré-temporada, pensa naquilo que interessa no seu calendário. O calendário do Flamengo esse ano tem um campeonato mundial de clubes, obviamente, muito cedo. É necessário que os principais jogadores estejam em um bom nível, perto do ótimo, se é que é possível fazer isso. E o campeonato estadual, ele serve para jogadores, principalmente nas fases iniciais, jogadores que queiram estar entre os melhores. Talvez alguém que entrou em campo no Maracanã hoje, imagine que possa ser inscrito no Mundial de Clubes. Não sei se isso vai acontecer. No final de tudo isso, Maracanã recebeu um público razoável, se você pensar na quantidade de pessoas que cabem no Maracanã, um público muito melhor do que qualquer pessoa poderia imaginar, se você anunciasse, como já era público e notório para todo mundo, qual era a escalação do Flamengo, ou seja, mais do que quem iria jogar, quem não iria jogar, quem não estaria no Maracanã. Seria muito ruim ver o Flamengo, de certa maneira, ou obrigado pela Federação Estadual a colocar os seus titulares em campo, ou se sentir na obrigação, por conta própria, de colocar os seus titulares em campo. Mas é maluca a coisa, porque, paradoxalmente, o Vitor Pereira precisa trabalhar, os jogadores titulares, o grupo titular do Flamengo, precisa jogar, porque tem um Mundial de Clubes e não tem tanto tempo assim. O Vitor disse, na sua última entrevista coletiva, nós precisamos jogar, porque tem um momento em que o treino não chega. O que ele quer dizer com isso? Não é suficiente em termos de preparação. O jogo contra a Portuguesa, né? Agora, o que aconteceu no Maracanã hoje? Havia ali em campo um jogador que era disparado o melhor entre todos, o Matheus França. Ele fez um gol, depois de um primeiro tempo discreto, fez um belo gol no segundo tempo, deu uma linda bola para o Matheusão no segundo tempo, poderia ser o 2-0, o Flamengo... se tivesse feito 2-0 ali, não passaria os últimos trechos do jogo, talvez até correndo um certo risco de ceder o empate ao Audax. O que isso importa para o Flamengo? Quase nada. Para o rubro-negro foi uma chance de reencontrar a sua camisa, de ir ao Maracanã de novo e de pensar num calendário que pode ser incrível para o Flamengo em termos de conquistas, mas nada vai ter a ver com essa noite, esse campeonato, esse time, esses jogadores, esse treinador, esse ambiente. Então, é maluco, é absolutamente maluco, porque a gente precisa lembrar que está num país em que existe uma Supercopa, é uma coisa legal do ponto de vista teórico e nos últimos anos tem mostrado bons jogos. Sim. Poderia continuar assim, em tese é a grande abertura do futebol brasileiro, mas os estaduais já estão aí oferecendo essa dose contra a abstinência de futebol. Aliás, e às vezes até servem para alguma coisa. Só para esclarecer, até antes de passar para o Léo, assim, de maneira alguma o que eu falei é uma crítica ao Flamengo ou à atuação dos garotos, menos ainda a atuação dos garotos. Evidentemente, essa crítica ela cabe ao futebol brasileiro de maneira geral, porque no fim das contas, isso vai acontecer com todos os clubes. E claro que nem todo mundo vai colocar o time C ou D para jogar. Vai ter time começando. Galera, vou até aí, até porque é muita incoerência. Se vocês buscarem a participação do Jean Oddi nos últimos programas esportivos da ESPN, ele defendendo o tempo todo a experiência no Campeonato Carioca. Defendendo que, falando em relação ao que aconteceu no Campeonato Carioca do ano passado, tá? O Flamengo perdendo o título para o Fluminense, passando que foi injusto, que o Campeonato Carioca deveria ser tratado como um laboratório e tal, e agora vem criticar o Flamengo ter iniciado com o time sub-20 para a temporada.
vamos lá onde está o ponto de incoerência disso. Ele falar para mim, por exemplo, que qual é a relevância desse jogo acontecer agora, porque, como o Birner falou, por que acontecer agora, porque o primeiro jogo que abre a temporada acontecer com o time sub-20. Primeiro, se defende muito a possibilidade de abrir espaço para a categoria de base. Esse é o melhor momento para abrir espaço para a categoria de base. Se o Campeonato Carioca deve ser tratado como um torneio de pré-temporada, por que a crítica à utilização dos garotos? Fica complicado o cara defender em vários programas a utilização do Campeonato Carioca ou de outro campeonato estadual como um laboratório e logo em seguida criticar a abertura do campeonato com um time sub-20. Então fica muito incoerente essa parte. Segundo, o Flamengo está à beira de várias competições há exatamente 15 dias de disputar uma Supercopa e exatamente há 18 dias de iniciar um campeonato mundial. Então, se não iniciar agora a temporada, vai iniciar quando? Vai testar quando esses jogadores? Então, para mim, entra muito na parte da incoerência essa declaração do Geode e do Vitor Bini, que infelizmente falaram pouco do jogo do Flamengo, do que o Flamengo apresentou. Eles vão muito para a parte de criticar sempre o calendário e tal, e esquecem o que está envolvendo na questão do Flamengo, o calendário desse ano. Várias finais, Mundial, Carioca junto, Supercopa, Recopa, a preparação que leva o tempo por mais importante, para a mais importante taça, que é o Campeonato Mundial. Então há muita incoerência na fala tanto do Jean Oddi quanto do Vitor Birner. Em relação ao jogo do Flamengo, o Flamengo, na minha opinião, foi um jogo ruim, no todo, por falta de entrosamento, pela equipe que jogou, por o Audax ser um time arrumado e tal. Brilhou a esteira do Matheus França, fez um belo gol de perna esquerda, aliás, que não é a perna boa. Matheusão sempre decepcionando, para mim muito esforçado no jogo. Porém, vamos lá. Primeiro, goleiro, Matheus. Para mim, pouco testado, Matheus Cunha. Não foi testado, na verdade, não vi uma grande defesa do Matheus Cunha no jogo. Lateral direito, Wesley, achei que até foi muito bem, apoiando bastante na defesa, segurou bastante ali o Urso, do principal atacante ali pela ponta esquerda do Audax, mas falhando um pouco na saída de bola. Cleiton, muito rápido na recomposição, jogou bem, porém também saindo de forma equivocada com a bola. Igor Jesus apagado no jogo, na saída de bola muito ruim, e na proteção da zaga também, até que foi bem regular, mas também nada demais. Noga também a mesma coisa que o Cleiton, jogou na saída de bola muito mal, porém muito seguro na defesa, junto com o Cleiton ali fazendo a dupla de zaga pelo lado direito. O Ramon, eu achei que ele começou muito bem a partida, saindo, jogando pelo meio, com umas características muito parecidas com o Felipe Luiz, armando jogada. Porém, depois da lesão, depois que o rapaz, o atleta caiu em cima do joelho dele ali pelo lado esquerdo, logo ali aos 18 minutos do primeiro tempo, ele segurou mais, eu acho que muito mais pela parte física do que pela competência dele. Então eu tenho uma cautela em analisar o Ramon. Os dois pontas muito apagados, Thiaguinho e Ayrton muito apagados, muito pouco acionado, não tentaram nenhuma jogada de linha de fundo, não foram para cima, não tentaram drible, não foram agudos, e a jogada se concentrou muito ali no Matheus França junto com o Vitor Hugo, até onde o Vitor Hugo jogou, depois da cabeçada, do choque de cabeça ali com o Urso pelo meio de campo do Maracanã ali. O Vitor Hugo saiu e entrou o outro Everton, que para mim apagado no jogo também, e assim sobrecarregando o Matheus França na criação. Matheusão muito esforçado, saindo do meio para a ponta direita, tentando receber bola, porém limitadíssimo na parte técnica, muito esforçado, mas limitado. Então o Flamengo, assim, para o início, para o primeiro confronto ali, adiantando uma rodada que seria a quinta rodada do Campeonato Carioca, que aliás a ESPN esqueceu de mencionar que aconteceu esse fato, não era para o campeonato iniciar hoje. O campeonato se iniciaria na quinta-feira que vem, se eu não me engano, né?
que é o jogo contra a Portuguesa. Então, assim, vários fatores, vários campeonatos. Se o Flamengo não começar a se preparar agora, vai se preparar quando? Então, é muita incoerência em relação à mídia. E passando aí para vocês a minha análise do jogo de hoje nesse pós-jogo. Beleza, galera? Um abraço aí, saudações rubro-negras. Deixa o like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço.